Fala, investidores! Bom, bora aprofundar ainda mais sobre a debênture da Origem Energia, como é que os fatores relacionados à empresa, à economia do país, como é que isso tudo pode afetar esse ativo. Então o que a gente vai falar aqui nesse vídeo, tá? Verificar o vencimento, né, dos contratos de concessão, alertar para o risco aí sempre existente de uma possível intervenção governamental, analisar as taxas de emissão, né, relembrar essas taxas de emissão, vamos ver se isso faz sentido para você efetivamente, e por fim a gente dá o nosso veredito, a nossa segunda opinião, a opinião do OP para você. Beleza? Partiu? Então vamos lá. Bom, o motivo dessa emissão, só relembrando, é a incorporação da subsidiária, né, Origem Energia Alagoas pela Origem Energia S.A., né, que é a holding dela. Então, a Origem Energia ela vai emitir 1 bilhão e 400 milhões de reais em debêntures, né, e essa dívida que a gente está falando, né, para otimizar aí a estrutura de capital e realizar o pré-pagamento das obrigações atualmente existentes na Energia Alagoas, né, na Origem Energia Alagoas. O objetivo é pré-pagar dívidas das subsidiárias e alongar o cronograma de vencimento da dívida consolidada. Os pré-pagamentos esperados vão permitir a incorporação da subsidiária, isso reduz o risco de subordinação e viabiliza a aceleração de créditos fiscais superiores aí a 1 bilhão de reais. O rating da Origem, ele está 2 graus abaixo da Brava Energia, só fazendo um comparativo. Então a Brava, ela se beneficia de uma maior escala, maior diversificação de ativo, então esses são fatores que dão uma maior resiliência para o negócio como um todo. Ambas as empresas operam com margens EBITDAs próximas, em torno de 40%, com tendência de aumento para 50% até 2026. As duas empresas elas estão em processo de desalavancagem, mas a Brava deve ser mais acentuada. A Fitch estima aí que a queda da alavancagem da Brava saia de 3,6 vezes em março de 2025 para 1,8 vezes ao final de 2025, ou seja, reduziu pela metade, né, basicamente. A Origem deve sair de 3,8 para 3,4, uma queda bem menor nesse mesmo período, né? Então, em relação a 3R Petróleo, por exemplo, a Origem também fica baixa. A 3R tem uma geração de caixa menos previsível, mas ela tem uma maior escala, né, e ativos que são mais diversificados. Então, essa concentração, como a gente comentou, é uma questão a ser analisada aí no caso da Origem. Vamos agora dar uma olhada para a primeira emissão, tá, da dívida da Origem Energia, que aconteceu em dezembro de 23. Então, a empresa lá, à época, né, da primeira emissão, ela ainda tinha indicadores de crédito mais sólidos, né, apesar de pouca idade da companhia, ser muito nova, mas a alavancagem patrimonial, medida aí pela relação dívida líquida sobre EBITDA, estava em 1,3 vezes, então que é um patamar baixo comparado com o setor de energia como um todo. Tá? Vamos botar as taxas na tela aqui para a gente entender o que a gente está falando. Vamos só relembrando, né? As taxas dessa emissão são as seguintes: NTN-B 2032 mais 2,3% ou IPCA mais 9,78%. Isso para a primeira série, né? Para a segunda série, DI de 2030, né? Taxa DI de 2030 mais 2,1% ou 15,6%. O que foi melhor disso? A segunda com vencimento também em 10 anos. É claro que lá em 2023 o momento era outro. Spreads mais altos. A pergunta que fica é a seguinte: se a empresa teve uma pior operacional e o spread de emissão é relativamente menor, será que faz sentido essa oferta? É importante lembrar que a empresa ela teve que chamar uma Assembleia Geral, né, de debenturistas, porque o covenant financeiro da primeira dívida foi ultrapassado. Então, isso é um outro ponto de alerta que fica aqui para você. Então, o fato é que a companhia está exposta a diversos riscos inerentes à atuação no setor de energia, de infraestrutura. Isso tudo pode impactar a performance operacional, a performance financeira da empresa, por isso é bom você também ficar atento a isso. A empresa está exposta, por exemplo, à volatilidade de petróleo, isso varia conforme as condições de oferta e demanda, né, mundiais. Além disso, a cotação cambial também pode impactar o resultado, ainda que seja importante, né, ressaltar que a Origem realiza hedge, né, de óleo, swap da dívida, né, para tentar mitigar um pouquinho esses riscos de oscilação do câmbio. Mas um fator importante que pode impactar a empresa significativamente é a possibilidade de transição energética, né? Então, isso não é um movimento que está sendo observado em vários países, que basicamente visa a substituição de fontes energéticas que causam aquecimento global e mudanças climáticas, né? Petróleo, por exemplo, por fontes que são não emissoras de gases, né? Então, esse movimento todo vai causar potencialmente, né, a queda na demanda por petróleo, por derivativos. Isso pode afetar negativamente a geração de caixa da empresa. E para fechar, tem uma característica dessa debênture que às vezes passa despercebida, né, pelos investidores, mas é sempre legal ficar atento, a gente sempre chama atenção isso aqui para vocês, porque após 2 anos, né, transcorridos aí da data de emissão, a empresa ela vai poder, a seu critério, ainda condicionado aí ao aceite dos debenturistas, adquirir
debêntures por um valor igual ou inferior ao valor nominal unitário. Então, o prejuízo aqui, você já sabe qual é, né? A empresa vai financiar a sua dívida a um custo mais baixo. Imagina que está comprado aí um título IPCA mais 7% para 2028, a taxa de mercado esteja IPCA mais 5%, né? Então, nesse caso, se a empresa recompra o título, você não vai ganhar mais IPCA mais 7 até o final dele. Até 2031, por exemplo, se fosse a duração, né? Vai passar a ganhar IPCA mais 5 e nem consegue reinvestir, porque a taxa está IPCA mais 5. Então você perde dinheiro com isso. Beleza? Deu para entender? Então depois que a gente levantou todos esses pontos, vamos agora à nossa segunda opinião sobre esse ativo. Então, indo direto ao ponto, a gente não acredita que faça muito sentido participar dessa oferta, porque a Origem ela é uma companhia do setor de energia, tem uma atuação relevante na região Nordeste, mas o fato é que apesar dos avanços operacionais que a empresa teve, efetivamente, o fluxo de caixa recente foi negativo. Isso reflete principalmente o pagamento de dívidas, execução de projetos, o nível de alavancagem permanece elevado, isso impõe certos limites aí à estrutura de capital como um todo. Então as duas séries da oferta, elas têm prazo de 10 anos, que a gente considera um prazo longo, né, para uma empresa com um perfil mais arrojado de operação. Então, apesar do nível de spread mais atrativo, né, o que naturalmente faz sentido pelo risco, o carrego dessa dívida no curto prazo ainda tende a ficar abaixo do CDI. Então, se você pretende participar dessa oferta, buscando um fechamento de taxa, a gente também acredita que a compra de uma NTNB, por exemplo, talvez faça fazer mais sentido, porque se tratando de uma empresa mais alavancada, a gente não sabe se no momento da saída, qual vai ser efetivamente o spread cobrado. Até mesmo se o ativo vai ter alguma liquidez, não é isso? Então, a oferta como um todo não nos parece muito atrativa. Essa é a nossa segunda opinião sobre esse ativo. Mas e você? Você gosta de ativos de energia? Gosta de ativos de infraestrutura, debêntures como essa? Bom, deixa aqui seu comentário, continua acompanhando a gente, segue a Duop para sempre ter uma opinião isenta, balizada para os seus investimentos. Até mais!